O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Aqui nós estamos vendo a diferença entre Zacarias e Nossa Senhora. Zacarias recebe a visita do arcanjo. Zacarias recebe a graça, recebe um presente, recebe um milagre. Começa a questionar. Nós refletimos isso ontem. Começa a questionar, começa a ter certeza, duvida de Deus, começa com, uma conversa mole. Padre, o senhor está falando de Zacarias? Não, estou falando de nós. Nós. Disse ontem, digo hoje, se fosse Padre Braulio na cena seria pior, seria mais lastimável ainda. Mas Nossa Senhora não. Nossa Senhora, o arcanjo chega dizendo que ela vai ser mãe, mas não passa na cabeça dela de jeito nenhum, no coração, em ter uma pessoa, em ter um marido. Mas como não? Ela estava prometida a São José, mas o casamento deles é totalmente diferente do que as pessoas pensam. Nossa Senhora já tinha voto de castidade, São José já tinha voto de castidade, e eles estavam se unindo por um desígnio divino. Tanto é que ela indaga o arcanjo Gabriel: eu não conheço homem. É como se ela estivesse dizendo: meu caro anjo, eu já fiz voto de castidade, eu já entreguei a minha pureza, a minha vida ao Senhor. Eu não posso ter uma pessoa, eu não posso, meu caro anjo. E o que o arcanjo disse para ela? Não temas, Maria, porque a sombra do Altíssimo te envolverá, e o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo.
o Senhor estará com ele. Nossa Senhora crê, e por isso o Senhor faz maravilhas na vida dela. Assim também deve ser nós. Durante a nossa vida, durante esse curto período que temos nessa terra, nós precisamos fazer atos de fé. E o que é fé, Padre? Fé é a certeza daquilo que não se vê. Nossa Senhora não estava vendo o menino Jesus, ela não estava vendo a barriga dela grande, ela não estava vendo uma série de coisas, mas o que ela disse? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, faça-se em mim segundo a tua vontade. E quando a pessoa tem fé, ela está abrindo as portas do coração para que Deus entre, para que Deus faça. No livro do Apocalipse, Jesus ressuscitado diz a todos nós: eis que estou à porta e bato, se ouvires a minha voz e abrires, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo, e ao vencedor eu darei a sentar comigo no trono do meu Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Deus quer entrar na nossa vida, quer transformar todas as coisas. Finalzinho do Apocalipse, quando Jesus ressuscitado mostra para São João o desfecho da história, o desfecho da igreja, daqueles que lutaram, daqueles que travaram uma grande batalha, e ele disse assim para São João: eis que faço nova todas as coisas. Vamos repetir? Eis que faço nova todas as coisas. Mais uma vez: eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5: eis que faço nova todas as coisas. Você consegue se ver lá no Apocalipse? Você consegue se enxergar glorificado, com o corpo glorificado? Você consegue se ver conversando no céu com o Padre Pio, passeando assim do lado de São João Bosco, tendo ali um colóquio com Santo Antônio? Você se vê assim? Você consegue chegar lá no céu perto de Nossa Senhora, dar um abraço nela, tomar a benção dela? Você consegue ver isso? Você consegue ver o seu corpo ressuscitado, o seu corpo pleno, sem nenhuma gordurinha, sem nenhuma ruguinha, sem nenhuma dorzinha? Você consegue contemplar isso? Eis que faço nova todas as coisas. É para isso que nós estamos aqui. Você consegue olhar para as pessoas e não enxergar nelas nenhuma inveja, nenhum ciúme, nenhuma picuinha? Você consegue ir ao encontro das pessoas e saber que ali não existe tristeza, não existe desânimo, não existe carência, decepção, indiferença, ingratidão? Você consegue se ver ressuscitado? Você consegue se ver glorificado? Antes disso, antes da renovação de todas as coisas lá no fim, você consegue ver a Igreja Católica normal? Sim, um tempo a igreja sempre está entre luzes e sombras, como diz os documentos, como diz os padres da igreja, e o próprio Evangelho, os filhos da luz e os filhos das trevas. Mas você consegue conceber uma igreja normal, porque nós não estamos em normalidade, estamos. A unidade da igreja está muito ferida, está muito maculada. São extremos de um lado, extremos de outro, e pessoas com situações, e meu Deus do céu, a igreja hoje está dilacerada, a unidade da igreja, a estrutura das coisas está desmoronando. Mas você consegue enxergar uma igreja viva, uma igreja santa, com sacerdotes santos, bispos santos, uma pleiade de santos evangelizando a Ásia, evangelizando os muçulmanos, os judeus, conquistando países inteiros para Cristo? Você consegue enxergar isso? Isso é fé católica. Mas se a gente não tiver fé, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o nosso coração ou muito triste, ou muito carente, ou desejoso de uma série de coisas, ou decepcionado. Vamos olhar ao nosso redor um monte de gente que infelizmente parece que
já não quer saber de mais nada, né? Já entregou os pontos. Aí a gente vai vendo jovens se perdendo na droga, a gente vai vendo pessoas que vão se unindo sem o sacramento, crianças que vão nascendo de mães solteiras, pais solteiros. A gente vai vendo corrupção para todos os lados, né? O preço das coisas subindo, o povo sem dinheiro, aquele desespero nas pessoas, aquela tristeza, aquele abatimento. Isso é o dia de hoje. Isso é dia 20 de dezembro de 2024. Mas você consegue enxergar um novo Pentecostes? Você consegue rezar e pedir a Deus que faça nova todas as coisas? Você consegue enxergar o triunfo do coração imaculado de Maria? Eis que o meu coração imaculado triunfará, por fim o meu coração imaculado triunfará, e será concedido a esse mundo um tempo de paz, um tempo de ordem, um tempo cheio do Espírito Santo. Você consegue enxergar isso? Onde que não haverá essa disputa, essa divisão, né, que houve com a Revolução Francesa, essa divisão que tirou o poder civil do poder religioso, jogou um contra o outro. Não que a igreja esteja contra o poder civil, a igreja ela serve Jesus Cristo, e Jesus Cristo jamais jogou os cristãos contra o poder civil. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Mas quem se voltou contra a igreja, quem se volta contra os cristãos, é o poder civil, é o poder civil. E nós estamos adentrando 2025, e os prognósticos, né, as notícias para 2025 é que estoure um terceiro conflito mundial. Isso não é conversa. Parece que o preço das coisas vão subir demais, tudo vai ficar muito difícil. Mas por que Deus está permitindo isso? Castigo, padre? Sim, 101% de certeza, estamos sendo castigados para o nosso bem. Estamos sendo castigados para o nosso bem, porque já faz tempo, praticamente o século XX inteiro, depois das duas grandes guerras mundiais, parece que o ser humano só vive na terra para comprar, para vender, para sentir prazer na comida, no sexo, para querer dominar os outros, para querer ostentar. Aí veio a revolução sexual nos anos 60, aí veio as falsas democracias ocidentais, que virou uma aristocracia macabra, porque quem está atrás do governo das democracias ocidentais não é o povo e nem os governantes que representam o povo, mas um estado profundo, um deep state, um estado escondido, né? Que a Bíblia chama em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, de sinagoga de Satanás. Essa sinagoga de Satanás que está infiltrada dentro da igreja e no poder temporal, que vem provocando guerras, perseguições, ideologias. Mas nós conseguimos, na novena de Natal, nós conseguimos ver uma igreja renovada, um mundo pacificado, reis convertidos, homens de escola, homens fortes, homens sábios, regendo as nações. Conseguimos ver isso? Justiça, paz na terra. Conseguimos tocar, tatear o triunfo do coração imaculado de Maria, que é o triunfo eucarístico de Jesus, que é o triunfo dos santos, é o triunfo da vida sacramental nas pessoas. A gente consegue ver isso, a gente consegue ver os irmãozinhos separados, protestantes, dentro da igreja católica. Você consegue vislumbrar isso pela fé, pela esperança? Você consegue ver a Rússia convertida, ao invés de ser essa igreja estatal russa, com esta máquina comunista? Você consegue enxergar a Rússia como baluarte da igreja católica? Você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar os Estados Unidos da América católico, sem o puritanismo protestante? Você consegue enxergar isso? Os muçulmanos se convertendo, os chineses, os orientais se tornando católicos. Você consegue vislumbrar isso? Você consegue ver
a tua vida, a tua família. Você consegue enxergar você no céu com o corpo ressuscitado, carne, ossos ressuscitados, junto com Jesus, com os seus entes queridos? Você consegue isso? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se é só para esta vida que colocamos a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, na mesma carta, São Paulo diz assim: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração humano jamais imaginou, Deus tem preparado para aqueles que o amam. O céu o céu é nosso, e não é um céu etéreo, não é um céu fantasmagórico, não, é um céu de carne e ossos, como Jesus ressuscitado, como Nossa Senhora glorificada. E antes disso, Deus quer trazer um triunfo da sua mãe, do coração imaculado de sua mãe. Ele quer colocar Nossa Senhora à frente dos apóstolos, como Ele fez assim que Ele ascendeu ao céu. Assim que Jesus subiu aos céus, Ele derramou o Espírito Santo sobre a Virgem Maria e os apóstolos, e a Virgem Maria ajudou São Pedro, São Paulo, São Tiago e São João conquistar o mundo para Cristo. E por isso que a Virgem apareceu em Fátima, porque ela quer ser exaltada, é vontade expressa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Escreveu os pastorzinhos, escreveu a irmã Lúcia: exaltar o imaculado coração de sua mãe. E se você está vendo que as coisas estão ruindo, se as coisas estão saindo do controle do ser humano, disse o Papa Bento XVI, engana-se redondamente aqueles que acham que Fátima já se completou. Não, a mensagem de Fátima, ela está em pleno vapor, e Fátima faz a gente contemplar um mundo novo, uma igreja renovada. Mas antes disso, nós vamos viver numa sinagoga de Satanás. Credo, padre, vira essa boca para lá. Não, é a verdade, verdade mais pura. Seremos governados, já estamos sendo governados por um esquema de corrupção, tanto no âmbito civil, tanto no âmbito religioso. Mas isso irá cair, porque isso não é a igreja de Jesus Cristo, e isso que acontece não são democracias. Por isso que nós estamos vivendo do jeito que estamos. Mas conseguimos ter fé? Conseguimos enxergar aquilo que ainda não existe? Nossa Senhora creu, e nela realizou o maior de todos os milagres, a encarnação do Verbo. Se nós cremos, nós não vamos desistir, e nós veremos uma igreja transformada, nós veremos um novo Pentecostes, a unidade dos cristãos, nós veremos. E aqueles que morrem em Cristo, hoje, amanhã, depois, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 20 anos, aqueles que morrem em Cristo, que morram cada vez mais santos, como diz o livro do Apocalipse. E assim nós vamos ter um purgatório mais ameno. E aqueles que são devotos de Nossa Senhora, usam o escapulário. Nossa Senhora prometeu descer do céu e buscar aqueles que usam o escapulário no primeiro sábado do mês, principalmente aqueles que guardaram os 5 primeiros sábados, as 9 primeiras sextas-feiras, na hora da morte e após a morte, os divinos corações derramarão torrentes de misericórdia. Você crê nisso? Ou você veio aqui porque ó dia, ó sorte, ó azar? Você lembra desse desenho lá dos anos 80? Parece que a gente vai vivendo um minimalismo. Não, meus irmãos, o Senhor realizou em mim maravilhas, o seu nome é santo, sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o respeitam. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os poderosos, elevou os humildes, saciou de bens os famintos, despediu de mãos vazias os ricos, socorreu
Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Diga com o Padre, bata no peito: eu sou descendente. Eu sou descendente de Abraão. Eu tenho fé. Eu sou descendente de Jesus Cristo, da estirpe de Davi, glorificado, crucificado, ressuscitado dentre os mortos. Então, Natal é isso. Natal não é jingle bell, ai que bonitinho, que maravilha. Não. Natal é nós abrirmos as portas da nossa casa, do nosso coração, da nossa família, da nossa paróquia, para o Senhor que vem numa parousia fazer nova todas as coisas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.